Olá, sou a Juliana. Como posso te ajudar hoje? Olá, Juliana. Eu quero planejar uma viagem. Prazer em te ajudar a planejar sua viagem. Qual é o seu nome? Marcelo, Olá, Marcelo. Para começar, qual é a sua cidade de origem? Rio de Janeiro, Ótimo, Marcelo. E qual é o seu destino? Nova York, Entendi, Marcelo. Qual a data de partida que você está planejando? 18 de abril, E a data de retorno, Marcelo? 26 de abril, Certo, Marcelo. Quantos viajantes no total? apenas dois. Perfeito, Marcelo. Existe alguma atividade específica que você gostaria de incluir no seu plano de viagem em Nova York? Quero conhecer os teatros. Maravilha, Marcelo. Para finalizar, qual é o seu número de WhatsApp, incluindo o código de área, para que eu possa enviar o plano de viagem? 21 98228 0802. Ótimo, Marcelo. Agora que tenho todas as informações, vou gerar o seu plano de viagem. Por favor, me dê um momento para verificar isso. Tenha uma ótima viagem e obrigado por usar os serviços da empresa Melhor Viagem. Hoje, a ideia é a gente trabalhar com duas ferramentas muito interessantes. A primeira é a Eleven Labs. Vocês já devem conhecer a Eleven Labs, é atualmente a melhor ferramenta que tem de voz, né, para IA, porque ela é uma das únicas atualmente que tem o idioma português do Brasil bem calibrado, e a gente tem vários recursos nessa ferramenta que a gente utiliza, ou junto do N8N, ou agora, não necessariamente junto do N8N, como a gente vai ver aqui. Uma outra ferramenta que a gente, na verdade eu falei duas, né? São três. Uma outra ferramenta que a gente vai ver é essa aqui. Essa tablet aqui é uma ferramenta muito legal. Por quê? Porque ela faz uma busca na internet por conteúdo e ela traz esses resultados em formato vetorial, onde... Desculpa, você vai... eu não estou compartilhando a tela, né? Não. Desculpa. Essa ferramenta tablet, ela faz uma busca na internet e ela traz um conteúdo que seja mais próximo daquilo que a gente está buscando. E ela tem uma API, a gente vai usar essa API da tablet junto do N8N. A gente vai usar a SERP API. SERP API. A SERP API, ela traz uma série de funcionalidades. Ela traz busca, mapas, ela traz eventos, finanças, voos, hotéis e outras coisas mais. Então, a gente vai usar a SERP API para a gente buscar os voos que tem e buscar os hotéis. Tá? E a tablet a gente vai usar para buscar as atrações. Então, a gente vai fazer um plano de viagem, a pessoa vai falar, eu quero ir para tal cidade, dia tal, número de passageiros, de viajantes, data da ida, data da volta, e com isso ele vai buscar, ele vai startar aqui esse fluxo do N8N e vai consultar a, a SERP API, vai consultar a tablet e vai montar um plano de viagem, tá? Esse plano de viagem, a ideia inicial, né, a parte de construção do fluxo, foi ela enviar por e-mail. Né? Eu queria que ela enviasse por e-mail e ela enviou por e-mail até quando ela acertava o e-mail. Acontece que por e-mail é até um fluxo menor e é um fluxo mais tranquilo até, porque depois que sai daqui desse agente de e-mail, ele manda por e-mail e acabou. Manda tudo formatadinho.
Quando a gente vai falar o nosso e-mail, é um problema. Porque você fala, eu quero Pedro Arthur, arroba, não sei o que.com. Ele não entende muitas vezes. Ele come letra, come palavra, ele inventa. Então, o que eu fiz? Falei, bom, por e-mail não está dando certo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar para o WhatsApp. E para o WhatsApp ficou legal, sabe? Ficou legal. Ele passou a enviar o plano de viagem por WhatsApp. E aqui tem mais uma ferramenta, né? Tem a W, tem a SERP API. Então aqui, ó, o Eleven Labs, a gente conhece muito o Eleven Labs como uma ferramenta de gerar texto, transformar o texto em áudio, né? Então o pessoal faz muito canal Dark no YouTube, vai no ChatGPT, faz um script, coloca aqui, gera a voz e coloca as imagens e vai botando a voz para narrar. Isso aí é muito comum, esses canais Dark, eles utilizam muito o Eleven Labs. Agora, a Eleven Labs, ela lançou, eu não sei exatamente quando que ela lançou isso, mas ela tem uma funcionalidade que são os agentes. E como é que esses agentes funcionam? Esses agentes, nós adicionamos aqui um agente e a gente começa, ele já tem alguns templates, né? E aí, vamos começar nesse template em branco, que foi o que eu fiz aqui. E eu vou abrir esse aqui já para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui tem algumas abas, e aqui em cada aba tem funcionalidades. A língua do agente, tá? Línguas adicionais, primeira mensagem. Então, eu botei aqui a primeira mensagem. Olá, sou a Juliana, como posso te ajudar hoje? Aqui vem um prompt, é um prompt de funcionamento dela. Então, nesse prompt dela, o que eu botei? Você é um assistente de viagem, seu trabalho é ajudar o solicitante a criar um plano de viagem com base nos detalhes que ele fornecer. Aqui nas regras, eu coloquei não cumprimente o usuário com oi, olá, porque você já o cumprimentou anteriormente. Porque aqui eu já tenho uma apresentação, mas aparentemente aqui ele não está bem integrado com essa primeira apresentação e ele continua falando olá, mas isso aí provavelmente é uma coisa que eles vão corrigir em breve. Você pergunte o nome do usuário e refira-se a ele pelo nome. Aí vamos ver uma coisa legal aqui, que são as tools. Utilize essa tool, que a tool aqui é o N8N. Sempre que eu uso tool, eu gosto de botar esse símbolo aqui. É um símbolo que diferencia mais as tools, né? E eu gosto muito de usar esse símbolo aqui. Então, utilize esta tool para enviar os detalhes da viagem do solicitante. Isto irá gerar um plano de viagem. O que essa tool é? Essa tool nada mais é do que essa tool aqui. É uma tool que a gente criou aqui dentro da Eleven Labs. E aí você vê que interessante. Aqui no Eleven Labs, eu consigo fazer um agente completo, usando voz, usando base de conhecimento, usando RAG. Eu tenho aqui ferramentas onde eu posso chegar e eu posso adicionar um PDF, eu posso adicionar um documento, eu posso adicionar qualquer coisa que eu queira e fazer um agente, né? Então, aqui, no caso, só terminando aqui o prompt, a gente vai depois voltar para essa tool aqui no N8N. Só uma observação com relação às tools, sempre procurem colocar um nome bem descritivo para a tool e diferente. Então, se o nome da tool, por exemplo, for parceria, não é um bom nome, tá? Porque é um nome que pode ter também no prompt, pode ter no input, então não é legal. Sempre um nome diferente para não ter qualquer tipo de confusão. Então, as instruções aqui. Extraia os detalhes necessários do solicitante de forma sequencial e passo a passo. Por que sequencial e passo a passo? Porque senão, começa a falar sem parar, perguntando tudo de uma vez. E não é isso que a gente quer. Sempre envie as informações para a ferramenta N8N. Após utilizar a ferramenta N8N, diga, por favor, me dê um momento para verificar isso. Se precisar falar enquanto processa, diga apenas, obrigado pela paciência, estou quase terminando. Nunca mencione que houve um problema no servidor. Assim que o plano de viagem for enviado por WhatsApp ao solicitante, informe-o com entusiasmo. Então, agora vamos voltar aqui para a tool N8N. Essa tool aqui é a que ela vai... O que ela vai fazer? Ela vai coletar da nossa conversa determinadas variáveis que ela vai mandar para o N8N. Aqui, a primeira configuração que a gente faz é webhook. A gente coloca um name para essa tool, tá? E coloca uma descrição. Provavelmente,
essa descrição, ela alimenta a IA também, então é importante colocar essa descrição. Ela não é um dado opcional, também não é obrigatório, mas eu acho que ajuda a que a ferramenta seja mais assertiva. Aqui no URL, a gente coloca webhook, que no meu caso é esse webhook aqui. A gente vem aqui, post, produção, copia, final 5E19B. Vamos ver. Ah, vocês não viram. Está na aba do... Mas eu abri o meu end-to-end agora, no webhook é 5E19B. Aqui no cabeçalho não usamos, também parâmetros não utilizamos, parâmetros de query não, e no body a gente utiliza. Então o que a gente vai fazer? Primeiro parâmetro que a gente quer buscar é a origem. A gente quer saber de onde que essa pessoa está partindo. Por quê? Porque quando a gente for na cerca API, a gente tem que saber a origem. Então a gente pergunta para a pessoa qual é a origem. É obrigatório. Outra informação que a gente precisa, qual é o destino? Está indo para onde? Informação requerida. Esse LLM prompt é a mesma coisa do que aquele, se eu não me engano, é cifrão AI, que a gente usa lá no end-to-end. Data de retorno. A gente precisa saber a data de retorno também para o CERT API buscar os voos e os hotéis. Data... atividades. A gente quer saber as atividades porque a gente vai usar a tablet para consultar as atividades. E, por último, é penúltimo, data da partida, né? Que a gente perguntou aqui a data de retorno, vamos perguntar a data de partida e o número de WhatsApp. Tá? O número de WhatsApp para ligar o plano de viagem no formato prefixo da cidade. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Vocês não estavam ouvindo quando eu estava com o microfone, né? Não. Tá, beleza. Vamos tentar fazer sem o microfone? Deixa eu só tentar diminuir o barulho aqui, mas vamos lá. Aqui, ó, vamos conversar com ela, com a Juliana, que é a nossa agente de viagem aqui. Ó. Olá, sou a Juliana. Como posso te ajudar hoje? Oi, Juliana, eu quero fazer uma viagem. Olá, prazer em te ajudar com o planejamento da sua viagem. Qual é o seu nome? Hilton, Olá, Hilton. Para começarmos, qual é a sua cidade de origem? Rio de Janeiro. Certo, Rio de Janeiro. E qual seria o seu destino? Miami, Miami. Que maravilha. E qual a data de partida que você está planejando? 15 de abril, E a data de retorno, Hilton? 25 de abril. Perfeito. Quantos viajantes estarão no grupo, incluindo você? 2. E quais atividades ou pontos turísticos você gostaria de incluir no seu roteiro em Miami? Eu quero conhecer os shoppings. Entendi, Hilton. Você gostaria de conhecer lugares frequentados por jovens em Miami? E qual é o seu número de WhatsApp, incluindo o código de área? 5521 982280802. Ótimo, Hilton. Com todas as informações que você me forneceu, posso criar um plano de viagem personalizado para você. Por favor, me dê um momento para verificar isso. Obrigado pela paciência. Estou quase terminando. Vocês ouviram aí, né? Foi uma forma conversacional aqui com ela. E eu vou compartilhar agora aqui o meu WhatsApp para mostrar o que eu recebi. Voos. Trouxe o primeiro da Latam, o segundo da Gol, o terceiro da América. Agora ela está trazendo o primeiro resort. Está trazendo o segundo resort. Hotel. Agora ela tem que trazer o quê? Ela tem que trazer as atrações. Atividades. Trouxe 2 atividades. E agora é o encerramento. Esse fluxo ele pode demorar um pouquinho. Ele consulta na tablet, ele consulta na CERP API. E pode demorar um pouquinho. Mas vamos abrir aqui um dos fluxos. E depois a gente vai pegar essas informações. Aqui, ó. Se lembra que a gente conversou lá com ela? Ela perguntou para a gente a origem. Ela perguntou para a gente o destino. Ela perguntou a data de retorno. Ela perguntou as atividades. Ela perguntou a data de partida. Perguntou o nosso WhatsApp e o número de viajantes. Isso a gente falou para ela. E ela, antes de mandar o webhook, montou esse body
eu vou pegar aqui, ó, eu vou copiar isso aqui e vou trazer para cá, porque eu gosto de fazer isso, que a gente consegue ter uma execução em tempo real. Então, aqui, ó, estou fazendo aqui uma execução, isso que aconteceu. A gente vai abrir agora cada node para a gente entender o que cada um faz. Esse node code aqui, ó, eu coloquei para quê? Ele vai pegar de 1 a 20 e ele vai converter isso em numérico. Por quê? Porque eu reparei que, às vezes, a informação vem lá da Eleven Labs por extensão. Então, aqui, por exemplo, chegou a vir 2, DOIS. E não é isso que a gente quer, porque ele precisa de um numérico. Então, a gente usa esse código aqui, que, diga-se de passagem, foi gerado pelo ChatGPT, para converter esse 2 em extenso para 2 numérico. Depois que a gente já garantiu que o nosso payload está no formato que a gente quer, a gente usa um set fields para organizar essas informações. Então, o que a gente organiza aqui? A gente organiza a origem, destino, tudo que a gente... Tudo que está vindo desse node code, eu prefiro botar no set porque a gente tem maior controle. E aí a gente vai para a primeira IA. O que essa primeira IA faz? Essa primeira IA, ela tem o único objetivo de identificar qual é o código do aeroporto. Isso é interessante, porque ela sabe que a origem Rio de Janeiro, num voo internacional, é Galeão. Então, ela traz a origem GIG. E o destino, Miami. Código do aeroporto, MIA. Da mesma forma, a data, que estava 15 de abril e 25 de abril, ela coloca no formato ano, mês e dia. Porque é necessário ter esse tratamento para mandar para a CERP API. Então, a gente vai ver aqui o prompt, é um prompt bem simplesinho, bem curtozinho. Converta a origem e o destino para os seus respectivos códigos de aeroporto. Certifique-se que as datas de ida e volta estão no futuro e não no passado. Aqui está a data e a hora atual. Tá? Vamos ver se chegou alguém. Fala, José. E fiquei com uma dúvida, por exemplo, retorno. Às vezes eu viajo e não retorno tipo em uma semana, um mês, demoro mais. Aí no caso a gente colocaria tipo um se ali, se existir o retorno, ou é no prompt que colocaria isso. Porque eu posso falar só a data de partida, no caso, né? A gente coloca isso lá na Eleven Labs, tá? E, na verdade, a gente pode manter até a Eleven Labs como está. E na data de retorno, você vai falar, não tenho data de retorno. E o que vai fazer é que aqui, data de retorno, vai ficar em branco. Ele não vai transmitir uma sim. tela, tá? Entendi. Beleza, Então, obrigado. Nada. Então, aí, vamos para o próximo node, que aqui é a tablet. O que a tablet faz? A tablet, ela vai fazer uma busca no conteúdo da internet e ela vai gerar uma pontuação para cada resposta que ela obtiver. E ela vai trazer aquelas de maior pontuação. Então, vamos ver o que ela fez aqui. Ela trouxe a query conhecer os jovens em Miami. E ela trouxe como resultado essa URL, ele trouxe esse conteúdo, a similaridade foi 0,60. Ele trouxe essa outra, onde ir em Miami com crianças, 11 melhores lugares. Ele trouxe esse outro site, trouxe esse conteúdo, a similaridade é 0,58. Então, essa aqui foi mais... Ela encontrou mais similaridade do que essa aqui. E ela trouxe um terceiro, porque a gente pediu 3. E aqui, nesse terceiro, você vê que a diferença já é muito grande. Aqui é 0,58, aqui é 0,25. Mas ela trouxe o que fazer em Miami. 42 dicas incríveis para aproveitar a cidade. Ela trouxe aqui também essa URL. Como que a gente organiza essa chamada para a API da tablet? A gente faz um JSON. Esse JSON, ele tem um query, que é o que você está pedindo. Então, a gente está pedindo as atividades, que a gente falou lá no Eleven Labs, e a gente está pedindo essas atividades no
Destino. Qual é o destino? É Miami. Então, ele procura as atividades no destino. Os outros são basicamente assim configurações padrão que a gente não costuma alterar. A profundidade da busca é básica, máximo de resultados. O resto pode deixar tudo como está. Sendo que isso aqui é importante ser true, porque é esse true aqui que traz esse conteúdo aqui que a gente utiliza lá na resposta, no resumo que a gente traz lá no WhatsApp. Então, essa aqui é a tool da Tavily. Tem alguma dúvida com relação a essa tool? Não. Porque, se for o caso, eu posso abrir o site da Tavily. Se for o caso, não. Vamos abrir, mas vamos primeiro passar aqui, depois a gente abre lá para ver todas as funcionalidades que ela oferece. Vamos agora para a seguinte API, que agora a gente está chamando a SERP. E a SERP API, a gente está fazendo um GET, tá? A gente está usando aqui essa URL, e depois também a gente vai abrir a SERP API, e a gente vai dar uma analisada em como é que a gente configura a API. Mas, basicamente, a gente tem aqui que definir o engine, que no nosso caso, a gente quer os hotéis. A gente coloca aqui esse Q, que é uma variável que a gente tem que informar, e a gente coloca aqui que é o destino. Tem essa variável aqui, check-in date, que ele vai trazer desse campo aqui, ó, aeroportos e signos, vai trazer esse check-in date, que é a partida. Partida, no caso, é a partida do Rio de Janeiro para Miami. E check-out, é o retorno. Então, aqui, retorno é o retorno de Miami para o Rio de Janeiro. Quantos adultos? Tá? Lá a gente perguntou viajante, né? Aqui na API da SERP é adultos. E aqui a gente ordena a gente coloca esse valor de ordenação. Só isso. Com isso aqui, a gente traz esses resultados aqui da SERP API. A gente traz aqui o search, né? Os parâmetros de busca. Então, a gente fornece Miami, ele já identifica as variáveis, né? Enfim, a moeda, o check-in que a gente, os adultos, a criança, tudo que a gente forneceu, ele vai trazer os resultados. E aí, ele buscando lá, ele vai trazer as opções de hotel. Então, o primeiro que ele trouxe foi esse aqui, esse central. Aqui o link desse central. Aqui tem aqui a foto desse central. E ele traz, ó, ele trouxe esses resultados aqui. E todos esses resultados, eles têm descrições, tipo de serviço, tudo que oferece, tudo isso a gente busca na SERP API. Depois que sai da SERP API, de hotéis, voltamos para a SERP API, agora para voos. O que a gente faz na SERP API de voos? O engine que a gente botou Google Hotels, agora é Google Flights. O name é Departure ID, que agora a gente coloca a origem. O aeroporto de origem, que agora a gente pega, que é o GIG. É o GIG que foi o aeroporto aqui que gerou aqui. O ID de chegada é MIA. A data de partida, aqui, 15. A data de volta, 25. Quantidade de adultos, 2. Aí ele vai lá, assim como ele fez nos hotéis, ele vai buscar as melhores opções. E ele trouxe aqui algumas opções, tá? Saindo aqui do Rio de Janeiro, Galeão, o voo, a companhia. E ele mostrou lá, um minutinho, só provar aqui. Ele mostrou lá para a gente e trouxe para a gente as melhores opções, tá? Porque a gente configurou por relevância. E aí, a gente já tem tudo o que a gente precisa. Já temos as atividades, já temos os hotéis e já temos os voos. O que a gente faz? Agora a gente vai chamar a IA. Como é que a gente faz com essa IA? O que essa IA vai fazer? Essa IA aqui é uma IA um pouquinho mais complexa, mas, de novo, ninguém precisa se preocupar que o template vai ser disponibilizado lá, na área de membros. Aqui a gente coloca o voos de... Isso aqui a gente tá formatando a resposta.
Então, a gente vai voos de origem, Rio de Janeiro para Miami. Ida, 15 de abril, volta 15 de abril. Aqui, ele traz o primeiro Best Flights. Então, ele traz o Best Flight posição 0. Posição 0, num array, numa lista, é o primeiro. Então, ele está aqui, teoricamente, esse aqui é o Best Flight. Best Flight, que é o... deixa eu ver aqui. Tá. Que é o Latam. Esse aqui é o melhor voo, que é a Latam. Depois tem o segundo, que é o da Gol. Depois tem o terceiro, que é o da American. As características de cada um deles, né? Então aqui a gente vê aqui as características do voo da Gol. Dá aqui a medida do espaço da perna, USB, até tá em inglês, né? Se a gente botar uma linhazinha aqui, já resolve isso. E aqui está o preço, também poderíamos colocar em real, tá? E ele chamou aqui primeiro os voos, depois os hotéis. Ele faz a mesma coisa, vai do zero, depois traz o 1, e depois traz o 2, e com isso ele traz 3 opções de hotel. São essas 3 aqui, que é a Central, Mandarim e Four Seasons, tá? E por último, ele vai buscar lá as atividades. Ele vê lá em atividades e ele traz aqui aqueles resultados da tabela. E ele praticamente monta aqui uma resposta. Mas como é que a gente garante que essa resposta ela fica certinha? A gente vai usar uma funcionalidade que tem e que às vezes ela atrapalha muito, mas às vezes ela ajuda muito. Quando que ela atrapalha? Ela atrapalha quando a resposta não tem uma informação que é necessária para o output. Quando não tem essa informação, ela pode dar erro. Quando tem essa informação, ela organiza essa informação e ela garante que essa informação ela é levada para o output da forma exatamente que a gente quer. Essa ferramenta é o Output Parser, tá? Que a gente habilita ela quando a gente vem aqui e a gente marca aqui, ó, precisa de um formato específico de output. Quando a gente marca aqui, ele simplesmente adiciona um negocinho desse aqui, um maisinho desse aqui. E como é que a gente configura esse Output Parser? Esse Output Parser é uma funcionalidade que garante que a nossa resposta ela vai ser 100% assim, relacionada àquilo que a gente quer. Antes de existir essa parte de Output Parser, dados estruturados de output, a gente tinha de 60% a 80%, 70% de certeza do tipo de resultado que a gente tinha. Depois que a gente começou a trabalhar com os outputs estruturados, a gente consegue realmente que 100% das nossas variáveis, das respostas que a gente quer, sejam preenchidas. Aqui, a gente montou esse input esquema. O tipo é um objeto, tá? As propriedades. Assunto, a gente diz que o assunto é um string, ou seja, é um texto. A descrição, o que é esse assunto? É o texto do assunto. A gente vai colocar aqui um outro campo que a gente quer como resposta, que é o texto corpo. Qual é o tipo desse campo? É o string também, que é um texto. E qual é a descrição? É o texto do corpo. E a gente está dizendo que esses 2 campos eles são obrigatórios. Então, ele tem que trazer essa informação, assunto e texto corpo. Assunto é o título, no caso, se fosse um e-mail, esse assunto seria o assunto do e-mail. E o texto corpo seria o corpo do e-mail, que no caso, agora está sendo o corpo do WhatsApp. Depois que sai daqui, ele vai para essa response. O que essa response faz? Se a gente estivesse usando o e-mail, a gente não teria esse node response. Por quê? Porque eu ia pegar o assunto, eu ia jogar no assunto do Gmail e o texto corpo na mensagem. Como a gente passou a usar o WhatsApp, eu botei esse response, montei os 2 aqui, porque esses 2 que vão sair para o WhatsApp. E depois, a gente faz um tratamento. Qual é o tratamento? A gente pega
e coloca aqui, ó, novamente, ChatGPT, que gera isso, tá? Você pede o que você quer e o ChatGPT, ele te dá o que você precisa. O que é isso? Você está pedindo uma variável de saída chamada output, aonde você quer que ele separe as URLs que contenham qualquer tipo de imagem, PDF, arquivo de áudio, vídeo, remova o padrão quebra de linha simples, remova todas as aspas duplas. Por quê? Porque é chato, vai para o WhatsApp, vai cheio de aspa. Às vezes não vai negrito, vai cheio de aspa, fica sujo. Divide as URLs, fazendo split, divide as quebras duplas de linha, talvez isso aqui seja o mais importante, tá? Por que mais importante? Porque isso aqui é que vai garantir as mensagens picotadas. Essas mensagens que a gente envia de forma picotada, a gente está dizendo que a gente quer dividir essa mensagem grandona aqui em várias mensagens separadas por quebras duplas de linha. Legal, Eliana, vai ficar gravado, depois você acessa, tá? E aí, a gente vai para o próximo node. O que ele faz? Ele simplesmente faz a divisão. Ele quebra esse... Ele sai daqui, essa quebra de linha, ela vai como um array. É uma lista. E esse split out aqui simplesmente separa. 0 vai para cá, 1 vai para cá, 2, toda. Tanto é que entrou um item aqui, saíram 16. E depois desse loop over aqui, ele vai mandando um por vez. Manda um para cá, é texto. Manda para cá. Esse aqui faz uma limpeza de Unicode. É uma coisa que eu nem sei se ainda é necessário, mas eu sempre deixo para não garantir que não vai ter nenhuma sujeirinha. Texto. Vem para cá o texto, tá? Aqui tem umas regrinhas desse switch, onde se a mensagem é true, vai para Markdown e é descartada. Se é parêntese simples, vai para os parênteses e é descartada. Se é imagem, vem para cá. Se é texto, vem para cá. Se está vazio, ele vem para cá e ele volta para o loop, tá? E aí, com isso, a gente garante que o texto ele vem para cá, tá? Aqui, estão aqui 11 saídas de texto. Aqui, ó, tarifa por noite. Aqui ele todas as respostas que ele deu estão aqui. Aqui são as imagens que ele mandou. Ele mandou 2 imagens, né? Que são as imagens dos hotéis. Aqui, ó, a primeira URL, tá? E aqui a segunda URL. E depois que ele responde, ele vem aqui e ele responde para o webhook. Ele responde para o webhook porque ele está falando lá para o Eleven Labs, ó, acabei meu trabalho aqui, tá tudo certo, pode suspender aí, tá? Então, ele faz isso, e aí com isso o fluxo acaba. Ele dá a resposta e finaliza o fluxo. E com isso a gente tem esse fluxo aqui. Ele é um agente de viagem, como a gente está usando a SERP API, ele pode ser um agente de diversas coisas. Diversas coisas. A gente pode usar a SERP API para várias funcionalidades. Então é isso, pessoal. Eu queria saber se está tudo certo, se ficou alguma dúvida e se alguém quer fazer uma pergunta. Gostaram do... Muito bom, parabéns, excelente. Bacana, né? Eu acho que isso aqui é legal. Quando a gente vai brincando aí, a gente descobre um monte de funcionalidade. E tem uma outra coisa também que eu queria mostrar para vocês, só para deixar aí uma sementinha, que é isso aqui. Quando a gente está falando de Eleven Labs, a gente está falando também de ligações de voz. Então, tem muita gente que quer fazer um agente para atender telefone, para fazer ligação ativa de telemarketing. Só que, de repente, ainda não encontrou uma tecnologia, ainda não encontrou uma IA que seja muito boa no português do Brasil. Aqui dá para fazer. Aqui, a gente tem aqui como importar um telefone, tá? A gente tem como importar da Twilio. A Twilio é um serviço que você consegue um número de telefone e você consegue fazer a integração aqui com o Eleven Labs. Então, fica essa dica aí, tá?
E a gente tem aí uma brincadeira boa para fazer aqui na Eleven Labs. Não vejo a hora de fazer essa aplicação, hein? Oi? Não vejo a hora de fazer essa aplicação. Com a Twilio? Você acabou de apresentar pra gente. Ah, sim, sim, é. Aqui tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer e é uma coisa nova, assim, uma coisa. Tá todo mundo falando muito de agente no WhatsApp, de agente. A gente está fazendo aqui um agente que ele realmente é uma pessoa conversando com você. E olha só como isso é interessante, como é que a gente pode aplicar isso? Imagina que eu tenho um site de viagem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou pegar aqui, vou compartilhar aqui. Eu tenho uma agência de viagem e eu tenho aqui um site onde eu tenho aqui uma equipe que atende telefone, mas não estou satisfeito com a minha equipe, enfim. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, tá? Ou a gente vai clicar aqui, aliás, vamos clicar aqui, widget, vamos copiar aqui e vamos abrir aqui vocês não vão ver agora, mas eu vou compartilhar aqui agora uma outra tela. Então, para a gente dar sequência aqui nisso, vou aqui compartilhar uma outra tela, onde eu vou entrar no meu site, na minha agência de viagem, e eu quero oferecer um serviço diferenciado. Então, eu venho aqui, vou botar aqui, ó. Pronto. Eu quero oferecer esse serviço para os meus clientes. Isso é muito aqui é uma agência de viagem. Aqui, ó, vocês não estão vendo, e nem eu, ó, vamos imaginar, tem aqui, ó, uma série de pacotes de viagem, não sei o quê, e o cliente ficou com uma dúvida, ou ele quer fechar um pacote. Ele vai clicar aqui, vai permitir o acesso ao site. Olá, sou a Juliana. Como posso te ajudar hoje? E vai conversar com ela. Vai conversar com ela e ela vai responder e ela vai fazer toda essa tratativa e vai enviar para o WhatsApp dele. É muito legal, né? extraordinário. Esse módulo faz parte de algum plano específico do Eleven Labs? Esse módulo, ele não faz parte de nenhum plano específico, tá? Você com um plano grátis, você já consegue usar esse módulo. E só tem uma coisa. É na base de compra de crédito. Só tem uma coisinha que a gente tem que passar para os nossos clientes, quando a gente vai oferecer, é que não é um serviço barato, tá? Ontem, eu comecei a usar ele num plano grátis. Aqui é o meu plano, né? Eu tinha um plano grátis, e o meu plano grátis, ele dava direito a 15 minutos de conversa. Eu preparando essa aula aqui, eu estourei esse limite. Aí eu assinei esse plano de 5 aqui. E eu não usei, praticamente. E hoje, com essa brincadeira que a gente fez, já foi 18%. Então quem adotar essa solução tem que saber que ela pode custar um pouco mais caro. É lógico que aqui a gente está usando a IA mais cara. A gente está usando o Flash 2.5, que ela é a mais cara. Nada impede da gente usar. Na verdade, a gente está usando o 2.0. Mas olha só, tem o GPT-4, tem o GPT-4 Mini. Será que não é bom? De repente é bom. Então, tem essas opções também. No momento, a Lydium 5 Slim. Dá para usar o Open Router aqui, o Custom, dá para usar o Sonea. Tem muita flexibilidade aqui. Sensacional. Então, alguém quer fazer alguma pergunta aí? Só agradecer por essa apresentação, é de grande valor para os clientes, né? Bacana, pessoal. O Eduardo está com a mão levantada. Pode falar, Eduardo. Oi, Tom, quero te parabenizar aí, acho que ficou, né, a gente tinha conversado um pouquinho antes um outro projeto ali, mas realmente a gente vê muito potencial de aplicação desse tipo de automação no mercado, né? Um ponto que, assim, que eu queria só deixar contigo se era possível a gente checar, era, por exemplo, a gente vê a escalabilidade desse tipo de solução e encontrar um limite na tokenização, ou seja, o custo ou da LLM ou da Eleven Labs, da voz, né, do tratamento da voz, ser um limite para escalar.
quando você tem, por exemplo, alta quantidade de ligações, né? E aí, por exemplo, eu vi que você usou o Gemini, e eu vi que as LLMs, por exemplo, mais gratuitas, por exemplo, se eu for para o DeepSeek, para o Grob, eu não sei se eles estavam disponíveis lá no Eleven Labs. Eu não acabei não vendo na lista ali. Não, Mas não eu tá. Não não tá. tá, né? É só saber GPT e o Google. E a Custom, né? Talvez tenha no Custom, né? Talvez dê para colocar no Custom, não sei. Tá, legal, legal, legal. De modo geral, particularmente eu vejo assim, já te falei antes, mas eu vejo muito interesse, né? Muito interesse mesmo nesse tipo de tecnologia. Só a questão de equalizar o custo ali, a questão quando for para escalar. Pois é, eu pensei justamente em você quando eu estava vendo isso. E eu acho que tem como a gente fazer uma limitação por token. Porque Eleven Labs, ela tem algumas ferramentas de controle onde a gente pode limitar o gasto de token, além de usar o prompt para evitar que ela fique conversando com o cliente. Então, tem como a gente otimizar muito isso a ponto de usar essa ferramenta de uma forma totalmente escalável. Tá? Isso aí é uma coisa que eu vou fazer esses próximos dias. Vou analisar como que isso pode ser escalável da forma mais econômica possível para a gente poder aplicar isso na nossa vida real. Porque se uma IA, por melhor que ela seja, se ela não tem a capacidade de substituir uma mão de obra compatível com o trabalho dela, se ela é mais cara, ela teria que ser muito melhor em termos de conversão para justificar, né? Então, é isso. Vamos achar esse balanço aí. Vou falar com você na semana que vem, no começo da semana que vem. Esse final de semana eu quero tirar para dar uma estudada nisso, para a gente ver se a gente aplica isso naquele projeto. Perfeito, mas assim, de antemão, simplesmente parabéns. Realmente a gente vê vê muito sucesso nesse tipo de automação, viu? Obrigado. Sebastião, pode falar, Sebastião. Fala aí, Hilton, beleza? Fala, beleza? Em relação a isso aí, hoje mais cedo, eu vi um canal de um cara que desenvolveu uma solução parecida. Ele é um gringo, eu vou te mandar o link do canal dele, eu tô só caçando aqui no meu histórico. Só que ele usa VAP, né? No caso, já seria outra API de áudio, mas ele trabalha isso aí de uma forma parecida. Aham. O cara, ele tem um vídeo de 9 horas só falando disso, de automação por voz. Pô, manda para mim, cara. Manda para mim que esse final de semana eu tô sem fazer nada. Tá um calor danado aqui no Rio. Eu tô mais querendo ficar no ar-condicionado assistindo esses vídeos mesmo. Eu já assisti umas 2 horas já do vídeo. E vai acabar ele. Porque lá ele mostra como é que trabalha esse tipo de áudio, mostra ele editando no N8N, ele mostra a plataforma dele como é que funciona. O É pessoal um vídeo bem completo. tá aí já, tá no chat aí, tá? Agora vai. E, ó, pô, 9 horas, caramba. Na hora que eu falei 9 horas eu fiquei, tá brincando, mas realmente, Não, mas é legal, porque a gente vai pegando insights e, às vezes, essas coisas que a gente fica na dúvida. Ah, será que tem como usar uma IA grátis? Pô, é demais, né? Imagina só a gente poder botar um Grok na Eleven Labs. Não quero mais nada. Não precisa de mais nada. Bota uma IA gratuita, acabou o telemarketing, acabou tudo, vamos embora. Vamos trabalhar com isso. Então, são umas coisas que realmente fazem uma mudança de jogo, assim, e é muito importante a gente ficar antenado nisso. Show de Mas, bola. valeu, Daniel. Obrigado aí, cara. Então é isso, pessoal. Acho que se ninguém quiser mais falar nada, vamos fechar aí. Tá? A gente vai se falando aí nos grupos e tudo, e vamos trocar experiência aí. Se a gente tiver coisa nova aí, vai passando aí, que a gente está sempre aprendendo. Boa. Falou, pessoal? Então, boa sexta-feira, bom final de semana aí. Tudo de bom aí para vocês. Valeu. Valeu para vocês também.